Meu povo, hoje botar para andar nessa Renault Duster 2019 1.6 câmbio CVT. É um carro que eu gosto bastante e vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos e pontos negativos. Vamos nessa. Vamos lá, ponto negativo desse carro. A gente considera ponto negativo acabamento interno. A gente acha que comparado a outros carros da mesma categoria, outros SUVs, o acabamento interno da Duster, ele é muito simples de detalhes, tá? Ele tem poucos detalhes. E isso para mim é um diferencial negativo diante do porte do carro. Agora, ao mesmo tempo que isso é um ponto negativo com relação à estética, né, visualização, ele se torna um ponto positivo com relação a barulho, né? Um carro com menos detalhes, ele vai fazer menos barulhos internos quando nas trepidações e tudo mais, né? Então é ponto negativo por um lado, mas se torna ponto positivo por outro. Um outro ponto positivo que a gente considera é espaço. Apesar de muitas pessoas acharem que todo SUV tem que ser espaçoso, quando a gente compara com outros carros da mesma categoria, a Duster é muito mais espaçosa, tá? Tanto o espaço interno como de porta-malas. Pessoal, um ponto que vale a pena a gente frisar é que essa versão da Duster é a versão de entrada, certo? Existem outras versões mais requintadas, mais bem acabadas, existe. Não muda muita coisa com relação a essa, mas existem algumas outras versões mais bem acabadas do que essa. É bom a gente frisar. Essa possui som de fábrica, né? Comandos no volante, Bluetooth, né? Travas elétricas, ar-condicionado, Wire analógico, trava dos vidros, botão eco, que é para ter um pouco mais de economia de combustível, né? Vidro elétrico nas 4 portas. Ele tem todos os equipamentos básicos, tá? Que atende bem o consumidor que não for tão exigente. Pessoal, um outro ponto positivo da Duster é em relação ao consumo, tá? A Duster é um dos SUVs mais econômicos que existem no mercado. Quando a gente compara com Renegade, Creta, a Duster é muito mais econômica. A Duster faz algo em torno de 11 km com litro de gasolina na cidade. Então, baseado nos SUVs, ela é muito econômica e muitas vezes comparada até com alguns carros populares, né? O que é que possibilita isso? A relação peso-potência foi muito bem distribuída nessa motorização 1.6 e um câmbio CVT, né? Que faz as trocas de marcha serem feitas no tempo certo, de forma suave. Tudo isso permite um consumo, ao meu ver, muito bom para um carro desse tamanho e desse porte. Um outro ponto positivo para esse carro é em relação a custo de manutenção. Eu considero o custo de manutenção da Duster o mais barato entre os SUVs, tá? Comparado só também ao Kicks, tá? É muito baixo. A Duster ela está no mercado há alguns anos. É um carro muito robusto, a mecânica, a suspensão é um outro ponto positivo. Vai um Duster da polícia ali, Gabi, filma lá. Aqui a polícia do nosso estado ela usa Duster até pela robustez mecânica também, né? Suspensão. A gente está em Natal, Rio Grande do Norte, mas é algo que acontece nas grandes cidades do país, acho que no país todo. As estradas são muito ruins, tem muito buraco, tanto nas estradas quanto dentro das cidades, muita rua de calçamento. E o carro, se não tiver uma suspensão muito boa, não aguenta. A Duster tem uma suspensão muito robusta, é um dos grandes pontos positivos desse carro. Custo de manutenção eu considero baixíssimo para o porte do carro, tá? Padrão e categoria, até por estar muitos anos no mercado. A Duster está no mercado desde 2012, é algo que lhe permite comprar uma Duster de uns anos um pouco mais velhos, né? Coisa que em alguns outros carros você não tem como fazer. Você não tem como comprar uma Renegade de 2012 porque não existia no mercado. Você não tem como comprar um Kicks nessa faixa de ano porque não existia, né? Creta e tudo mais. Então, mesmo quem tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo consegue adquirir um carro igual a esse 2019, claro, obedecendo desgaste, né? Uso do carro. Mas você consegue andar num carro praticamente igual a esse,
um pouco mais velho. É algo que a Duster permite, né? Esse modelo que a gente anda na 2019, mas o 2012, 2013 muda muito pouco com relação a esse. Posso até estar enganado, né? Não me lembro se foi 2012 ou 2013 que ela chegou no nosso mercado. Um outro ponto muito positivo em relação ao porta-malas, quando a gente compara com o porta-malas do Renegade, do T-Cross, o porta-malas do Duster é muito generoso, né, comparado a esses outros rivais da mesma categoria. Um carro robusto, manutenção barata, espaço interno muito bom. Ponto negativo que muita gente fala, né, eu já não considero mais como ponto negativo, acho que a Duster já superou esse quesito, é com relação a valor de revenda. Aqui no nosso mercado, né, a gente está em Natal, mercado aqui na nossa cidade, e acredito que em alguns outros lugares do Nordeste, se existe um preconceito muito grande com marcas francesas. Eu acho que a Duster já superou isso. Não vejo mais esse preconceito como se tem alguns outros modelos e como se tinha um tempo atrás no mercado. Acho que esse ponto já foi superado. Mas para algumas pessoas que ainda têm isso na cabeça, pode ser considerado um ponto negativo. Um certo preconceito de alguém que vá comprar esse tipo de carro por algo que já tem em mente de tempos passados. O motor responde muito bem, como eu digo, eu considero uma boa relação peso-potência, um motor 1.6 que responde bem aos comandos, né, às acelerações, tem uma agilidade muito grande, o câmbio CVT possibilita isso, mas aqui o câmbio manual também acho muito bacana. Não é aquele carrão ronceiro demais e muito pesado. Considero um bom carro, boa relação, troca de marcha, bom desempenho, o consumo é muito bom, custo-benefício aqui é fantástico, tá? É um carro que a gente super indica, que vale muito a pena adquirir, vale a pena comprar. Esse carro está à disposição para venda na loja. Nós revisamos mais de 200 itens, revisamos e inspecionamos mais de 200 itens antes de colocá-lo para venda. Ele tem 1 ano de garantia, até 2 anos de garantia válido em todo o território nacional. Tá? Se tem interesse nesse modelo ou em algum outro modelo de Duster que a gente pode conseguir para você também, chama a gente que a gente vai conseguir para você. É isso. Esse é o nosso Bota para Andar de hoje. Renault Duster 2019, câmbio CVT, provado, e a gente super indica.